Bom, boa noite a todos. A Universidade Federal de Ouro Preto tem a honra de receber nessa sala virtual professores, técnicos administrativos, alunos e a comunidade externa para a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada, o PPEA da UFOP. Em nome do PPEA, eu gostaria de agradecer, então, o professor Dominique Hartmann, da Universidade Federal de Santa Catarina, por ter disponibilizado o seu tempo para essa aula inaugural. Para iniciarmos os trabalhos, eu convido o coordenador da pós-graduação, professor Dr. Victor Sena Delgado, para uma breve fala nessa abertura da aula inaugural. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos à nossa aula inaugural de 2021. Eu só gostaria de agradecer a presença do professor Dominique Hartmann, que gentilmente aceitou fazer essa palestra para a gente aqui na nossa aula inaugural, e tentar ser mais breve possível, só fazendo uma revisão das nossas aulas inaugurais que nós já tivemos, e da situação que nós estamos hoje aqui no PPEA UFOP, e em nome do PPEA também, agradecer a todos os participantes, a todos os convidados. Gostaria de destacar a presença do professor Clélio Campolina aqui entre os nossos convidados também, da UFMG, e para os demais participantes também, muito obrigado. Então, o nosso curso é um curso recente, a gente teve o nosso mestrado aprovado em 2016, a professora Fernanda, que foi a primeira coordenadora e encabeçou os projetos para a criação do nosso mestrado, quando nós éramos um grupo emergente, E desde então, a gente tem sempre conseguido fazer essa aula inaugural, com exceção do ano passado, que foi o ano da pandemia, e nós não tivemos. Mas, desde 2016, nós já tivemos a presença do professor Ricardo Paz de Barros, do IPEA e do INSPER, da Ana Maria Hermeto, Camilo Oliveira, da UFMG. Depois, em 2018, a gente teve o Naércio Aquino Menezes Filho, da USP e do INSPER também. Em 2019, a gente teve a presença do professor Nitis Mukhopadhyay, da Universidade de Connecticut, e agora a gente tem a presença do professor Dominique Hartmann, da Federal de Santa Catarina. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e o professor Dominique por essa palestra sobre complexidade econômica e armadilhas de desenvolvimento e desigualdade. O professor Diogo vai fazer uma breve apresentação do currículo, e a gente vai dar início à palestra. Obrigado a todos e tenhamos uma boa aula inaugural. Obrigado, Victor. Então, gostaria de informar também que, após a palestra, nós teremos 2 rodadas com perguntas para o professor Dominique, e também que, durante as perguntas, nós disponibilizaremos um link para a lista de presença. Então, como já dito, o palestrante dessa noite é o professor Dr. Dominique Hartmann. Ele possui doutorado em Economia pela Universidade de Hohenheim, na Alemanha, mestrado em Economia Internacional e Desenvolvimento na Universidade de Complutense de Madrid, na Espanha. Fez pós-doutorado em Complexidade Econômica e Big Data no MIT Media Lab do Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos. A pesquisa do professor Dominique utiliza métodos de economia e sistemas complexos para analisar a relação entre inovação, mudança estrutural e desigualdade econômica. O professor Dominique já publicou em diversos periódicos internacionais, como World Development, Scientometrics, DR Journal, Nature Scientific Reports and Structural Change and Economic Dynamics, entre outros. Ele também é pesquisador externo do Fraunhofer Institute, na Alemanha, e na Universidade de Hohenheim. O professor Dominique ele tem experiência em consultorias internacionais,
tendo realizado projetos de pesquisa para o Banco Mundial e para o Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre estratégias de diversificação inteligente e crescimento inclusivo. Atualmente, o professor Dominique também trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a palestra de hoje vai abordar o tema complexidade econômica, armadilhas de desenvolvimento e desigualdade. Dominique, mais uma vez, muito obrigado, e agora o palco é seu. Muito obrigado pelo convite, e é um honor para mim dar essa aula inaugural. E vou começar já, obrigado Diego por apresentar, vou falar sobre esses últimos temas que estava falando também com assuntos de economia de desenvolvimento e bastante aplicado também, tem muito interesse de consultoras internacionais, etc., de analisar aonde países, regiões ou empresas podem ir. Como fazer uma estratégia de diversificação inteligente que leva a mais crescimento econômico, cria empregos e reduz a desigualdade de países ou regiões também. Obviamente, se tem que mencionar, se falamos sobre inovação, diversificação e complexidade, não tem outra escolha que mencionar Joseph Schumpeter também. Isso é uma das bases do meu trabalho, fiz um doutorado em economia de inovações também, e ele é muito importante para a economia de desenvolvimento, economia de inovações e economia da complexidade, sobre o que vou falar hoje bastante. Foi Schumpeter que introduz um conceito de uma teoria de desenvolvimento econômico endógeno, em seu primeiro livro grande, em 1912. A teoria menciona que os empresários inteligentes, eles tomam os conhecimentos dos inventores, os cientistas, etc., e conseguem pôr isso com sucesso comercialmente no mercado. E quando eles introduzem um grande novo produto, ou um novo mercado, ou alguma nova recombinação, isso pode criar novos ciclos econômicos, com novas oportunidades de investimento, de emprego, e isso que causa, na verdade, a economia crescer a médio e longo prazo. Não é tanto essa competição pela eficiência, pelos preços, que está muito considerado muito importante na economia mais tradicional. Ele diz que a competição por essas novas combinações, que ele chama nessa época novas combinações, não tinha a palavra inovação ainda, ou ele não usou, mas para ele inovações são múltiplas vezes mais importantes. E a gente tem muitos casos disso atuais também, por exemplo, um Mac, ou um iPhone, ou um Tesla. Todos esses não são produtos que se destacam ou destacaram ao início por grande eficiência ou por um preço muito baixo. Pelo contrário, tem preços muito elevados, mas o atrativo disso é que é algo novo, um novo produto que permite novas funções. E, de fato, Apple, Tesla, Elon Musk, por exemplo, se fizeram entre as pessoas mais ricas do mundo. Então, Joseph Schumpeter escreve que, na realidade, o capitalismo é bem diferente daquele descrito em livros-texto. A competição que importa não é como a competição descrita, mas é sim a competição de uma nova commodity, de uma nova tecnologia, de uma nova fonte de oferta, novo tipo de organização, etc. Este tipo de competição é muito mais efetivo que o outro. E é tão mais importante que se torna indiferente saber se a competição, no sentido tradicional, funciona de modo natural como no livre mercado. Então, na verdade, ele estava analisando como sistemas econômicos saem de equilíbrios, na verdade, porque isso leva uma economia ao crescimento realmente.
E a economia de complexidade moderna, ela está muito crítica também com a economia tradicional e várias das coisas que assume. Entre outros, eles acham que esses modelos normais que conhecemos de equilíbrio, de oferta e demanda, isso quase nunca se apresenta em uma economia ou sociedade complexa. Na verdade, a economia é mais bem um sistema adaptativo complexo, mais parecido com o cérebro, a internet, um ecossistema, do que com a imagem estática apresentada pela teoria tradicional. Então, tem muitos desses enfoques heterodoxos de economia de complexidade e economia evolucionária, até considera muitos enfoques tradicionais que são análises bastante brilhantes de um ponto no tempo, mas a gente não vive em um ponto do tempo. Estamos em um mundo dinâmico que constantemente tem novos agentes, tem novos vínculos entre os agentes, surgem novos produtos, novos processos, então não tem informação completa, não tem equilíbrios, tem pontuais, os neo-schumpeterianos falam sobre isso, por exemplo, tem equilíbrios pontuais dentro de paradigmas tecnológicos, mas ao final tudo está mudando todo o tempo. Isso é uma crítica também das vantagens, até certo ponto, da ideia das vantagens comparativas das nações de Ricardo, por exemplo, que pode ser uma boa estratégia de um país em desenvolvimento emergente concentrar-se, especializar-se só em certos tipos de produtos com vantagens comparativas, como soja, por exemplo, café, açúcar, etc. E os países pobres se concentrarem nisso, e os países, o centro especializar-se em produtos mais tecnológicos. Isso está totalmente bem, porque todo mundo esteja melhor com isso. Na verdade, tem muitos estudos empíricos que já mostraram isso, entre outros, em Sivasiak, que os países diversificam-se durante a maioria do processo de desenvolvimento econômico. É só em um ponto bem elevado do desenvolvimento que os países começam a especializar-se. Isso é um nível de renda média alta, basicamente. Eu vou mostrar como o enfoque de economia de complexidade dá métodos para analisar essas mudanças estruturais de economias muito mais a fundo e mostrar justo nessa curva também que nesse momento que os países se especializam, eles não só reduzem o número dos produtos, é mais que eles movem nos produtos mais sofisticados. E aí entra justo a economia de complexidade, que dá novas ferramentas para entender essa complexidade de sistemas econômicos. E o que fazemos nessa área é focar não só no nível micro e macro das economias, mas muito mais também no nível meso, das estruturas e dinâmicas. Então, não focamos só no comportamento individual da firma, por exemplo, como um agente representativo em uma economia tradicional. Também não focamos só em PIB per capita, por exemplo, ou outros valores agregados, mas queremos entender como as interações entre os vários agentes de uma economia, que podem ser empresas, universidades, a sociedade civil, a política, etc., como eles interagem um com o outro para criar esses novos produtos, novos processos, novas atividades, fazer essas melhoras que são o motor do desenvolvimento econômico. Então, uma economia desenvolvida dessa perspectiva, vocês podem comparar como um ecossistema mais bem. Então, uma economia desenvolvida seria como uma selva diversa. Então, onde tem muitas espécies diferentes que competem, colaboram, criam constantemente novas espécies, interagem um com o outro também. E
como dito, tem muitas análises empíricas de todos mostram que esse processo de desenvolvimento econômico não é só um processo de eficiência ou de especialização em uma coisa, é mais um processo de diversificação e sofisticação. Uma outra crítica grande dessa área de enfoques mais heterodoxos é em que a economia tradicional assume que as empresas, regiões ou países têm uma informação completa das tecnologias disponíveis. Isso, obviamente, está muito longe da realidade, onde todas as empresas ou regiões não têm conhecimento de todas as possíveis possibilidades, de todas as tecnologias, como utilizar isso. Porque uma grande parte de tecnologias e produtos precisam, por exemplo, conhecimentos tácitos. Então, isso são como conhecimentos práticos que são dentro da pessoa. Isso é, por exemplo, você pode ler um livro como ser um bom jogador de futebol ou de tênis, etc. Mas isso não necessariamente vai fazer você um bom jogador de futebol. Você vai ter que treinar, fazer a atividade e vai ter que colaborar com o time para o time junto ganhar também. Então, dentro desses processos de diversificação, somos bastante miópicos. Então, as empresas, regiões e países, eles tendem a mover em atividades econômicas que são muito similares. E nisso é uma das grandes avanços desses novos enfoques de permitir criar umas mapas de conhecimento para entender até que ponto atividades econômicas são mais relacionadas e precisam de capacidades produtivas similares ou se eles são muito distantes. E uma das contribuições mais famosas nessa área é justo o Product Space, que era uma colaboração entre economistas de desenvolvimento, com Ricardo Hausmann e Bailey Klinger, de Harvard, entre os melhores pesquisadores de análise de redes e física, que era César Hidalgo e Laszlo Barabasi. Barabasi, por exemplo, é um dos autores mais citados do planeta, bom, em física de todas formas, mas do planeta, basicamente. E eles usam esses novos métodos de Big Data e de análise de redes. Que talvez é uma anedota, uma história interessante também, que tinha uma reunião em Santa Fé, faz umas décadas, entre economistas e pessoas da física. Dos dois lados, professores bastante bons, etc. E os físicos, eles estavam fascinados da qualidade da matemática dos economistas e disseram, olha, isso é muito elegante a matemática que vocês usam, mas por que vocês usam a matemática do século XVIII, do século XIX, que nesses equilíbrios, etc., está muito velho, muito desfasado, basicamente, esse tipo de matemática. Já temos matemática bem mais baseada em probabilidades, em dinâmicas de redes, em não-linearidades. Então, a área de economia de complexidade tenta introduzir esse tipo de metodologia. Vocês me entendem bem? Sim, Dominique, está perfeito. Perfeito. Então, em um trabalho que fizemos com César Hidalgo, Ron Boschma, e Flávio Pinheiro e Amne Aisamsi, mostramos justo que os países eles não podem saltar aleatoriamente a outros setores. Então, aqui são, por exemplo, dois exemplos de países, e o Product Space dele, o Chile e Coreia do Sul. Agora, esse Product Space que ele mostra são 774 diferentes produtos de exportações de países. E vou voltar a esse slide, lá se vê um pouco melhor. E tem um vínculo entre esses países, se tem muitos países que exportam esses tipos de produtos. Eu acho que era uma ideia brilhante de César Hidalgo, essa ideia de dizer,
olha, como podemos medir similaridades nas capacidades produtivas entre dois produtos, sem precisar toda a informação técnica detalhada, que seria ultra complicado. E a ideia era justo isso, de entender que países que exportam peixe, muitas vezes exportam também conservas de peixe. E países que exportam carros, exportam também caminhões. E fazendo essas comparações com as exportações de todos os países do mundo entre vários anos, permite criar uma paisagem de entender a similaridade que se precisa para fazer certos tipos de atividades econômicas. Agora, não é nada fácil de saltar nesse product space, porque se o país é muito especializado, como, por exemplo, o caso de Chile, em cobre, peixe, um pouco de vinho, é muito difícil com essas capacidades produtivas você saltar para um outro lugar nesse ecossistema, saltar para ser um líder mundial em produtos eletrônicos, ou ser na liderança em setores químicos, etc. Porque faltam as capacidades sistêmicas, é difícil saltar longe. Isso que os modelos tradicionais assumem que esse conhecimento estaria disponível, não é bem assim. Temos limitações muito fortes nisso. O caso de Coreia do Sul é bem diferente. Vemos que o espaço produto deles tem muito mais produtos e eles têm muito mais no setor também mais denso do product space, que são produtos mais complexos, que são muitas vezes na indústria, são carros, máquinas para fazer máquinas que fazem máquinas, por exemplo. Isso é um exemplo de um produto muito complexo que países como a Alemanha, Japão, Coreia do Sul, etc. fazem. Isso seria, por exemplo, fazer ferramentas que são capazes de criar cadeias produtivas para fazer os carros, por exemplo. Então, esse tipo de produto, muitos países em desenvolvimento, emergentes, como também no Chile, não estão capazes de fazer ainda. E, bom, analisamos isso, tomamos os dados de 93 países, de cada o product space deles, e analisamos aonde eles se diversificam. E o que encontramos que a maioria desses processos de diversificação, a grande maioria, é justo isso, vai a produtos muito similares. São os 7% desses processos de diversificação que vão a áreas menos relacionadas, mais distantes. Então, são eventos relativamente raros. Agora, se se consegue fazer esses saltos, eles são significativamente relacionados com um aumento do crescimento econômico. Então, vale a pena saltar mais longo, porque isso pode promover o crescimento econômico. Dito isso, a maioria dos países não está capaz de saltar muito longe. E agora, nesse gráfico, vemos, por exemplo, na horizontal, o índice de complexidade econômico, que ele mide o nível de desenvolvimento econômico de um país, baseado na diversidade de produtos e a ubiquidade desses produtos. Vou explicar isso um pouco mais ao detalhe mais tarde. Mas o que mostra isso é, em estágios mais baixos de desenvolvimento econômico, os saltos de diversificação são muito relacionados. Se um país só faz produtos simples agrícolas, nos próximos passos, tipicamente faz só outros produtos simples da agrícola. Então, você tem que aumentar pouco a pouco mais capacidades para realmente estar capaz de saltar mais longo. Então, tem um momento também adequado de ir mais longo e entrar em setores mais avançados. Com essa primeira parte, eu expliquei basicamente a primeira pergunta importante da diversificação inteligente. E isso é que produtos são possíveis e quando é possível fazer esse
produto. Se uma economia não tem capacidades sistêmicas, por exemplo, o Chile mover para a produção de carros, por exemplo, é muito difícil se não tem capacidade já em elétrica, em tratamento de vidros, metal, motores, etc. Se não tem essas capacidades, nada disso é muito difícil. Isso para o caso de Coreia do Sul, se já tem capacidades de óptica, eletrônica, etc., é bem mais fácil conseguir isso. Mas, além do possível, viável, onde uma empresa, uma região, a economia pode ir para sobreviver nesse processo de desenvolvimento econômico, uma outra pergunta é também quais novas atividades são desejáveis? Porque não tudo que está viável necessariamente é também muito desejável, porque você, por exemplo, podia ir a um outro produto agrícola que tem baixa renda, ou esse setor polui muito o meio ambiente, ou cria outro tipo de problemas. Agora, também não todos os produtos que seriam desejáveis, os países estão capazes de fazer. Óbvio que todo mundo e os políticos gostariam de entrar em nanotecnologia, biotecnologia, carros elétricos, mas isso não significa que são capazes de fazer isso. Então, nessa estratégia de diversificação inteligente, tem que encontrar um balanço entre essas duas variáveis. O que é viável para mim e o que é desejável. Aonde posso ir. Nos últimos anos, teve várias novas medições também, utilizando essa metodologia de redes e de Big Data, para encontrar medições dessa desejabilidade de produtos também. E se pode analisar vários diferentes objetivos do desenvolvimento, como, por exemplo, PIB per capita, conhecimento e complexidade, desigualdade, ou tem agora, recentemente, bastante trabalho sobre a sustentabilidade relacionada com produtos. Por exemplo, João Romero e Graco, da UFMG, fizeram um bom trabalho faz pouco sobre a área de sustentabilidade e os produtos também. Então, os primeiros desses enfoques era, por exemplo, de Hausmann, Wang e Rodrigues, eles introduziram uma medição da renda associada com produtos. E depois tem essa medição mais de conhecimentos e tecnologia, como Sanjay Lal, por exemplo, introduzia um método assim, e Hidalgo e Hausmann introduzem uma medição da complexidade econômica. E em um método bem similar, introduzi, junto com César Hidalgo e vários outros colegas, também uma medição da desigualdade. Porque cada produto tem uma outra desejabilidade. Por exemplo, o cacau dá tipicamente uma renda relativamente baixa, não muito conhecimento, está associado com desigualdades muito altas. E carros, ao contrário, eles tipicamente criam, ao menos se você está capaz de não só fazer a maquiladora de carros, de juntar o que os outros países desenvolveram, mas está na ponta do carro, você cria bastante renda, conhecimento e complexidade e reduz a igualdade também. Então, a medição de complexidade econômica que César e Ricardo introduziram em um artigo sensacional no PNAS em 2009, ele justo tem uma outra ideia brilhante, César Hidalgo, de como medir a qualidade de produtos. Porque antes tinha muitas medições de diversidade que era ou baseado em quantos diferentes setores um país faz, ou, como no caso de IMSI-Vaciago, tem estudos também de Kupfer e Carvalho, que usam mais medições de concentrações, como Gini, Hirschman, Herfindahl, etc., que é mais o balanço entre os setores. Agora, eles estavam pensando como medir a qualidade de certo tipo de produtos, porque faz uma diferença se uma economia está baseada em produtos simples, como indústrias de textéis, produtos agrícolas,
que ao final são baseados em baixos custos de trabalho, riqueza de recursos, ou umas economias mais simples de escala também. Ou se a economia está capaz de fazer produtos complexos baseados em conhecimento, em redes de mão de obra qualificados, instituições inclusivas, etc. Como um exemplo, eu fiz o doutorado em Stuttgart, lá tem a sede central de Mercedes e Porsche e Bosch, por exemplo. Então, lá vai ter uma rede gigante de trabalhadores qualificados, várias camadas de fornecedores especializados, e toda essa rede junto criou essas vantagens comparativas nesses novos modelos dos carros também. Então, obviamente, tem que pagar esses trabalhadores também mais dinheiro, e eles têm mais poder de barganha também. Então, a ideia que eles fizeram com o índice de complexidade econômica era considerar não só a diversidade dos diferentes produtos que um país faz. Então, se um país faz 10 produtos com vantagens comparativas ou 100 produtos, mas queriam entender também a que ponto esses produtos eram ubíquos ou se teve poucos outros países capazes de fazer. Porque tem muitos países que estão capazes de fazer agricultura e exportar produtos agrícolas. Agora, tem pouquíssimos países que estão capazes de fazer máquinas que fazem máquinas para fazer máquinas, por exemplo. Ou tem pouquíssimos países que estão na ponta de criar novos equipamentos da medicina, que precisa o conhecimento da medicina, da eletrônica, de metronomia e de várias diferentes capacidades para estar capaz de fazer isso. Eles criam um índice de complexidade econômica que dá muito mais valor a países que estão capazes de fazer produtos que poucos outros países estão capazes de fazer. Vocês podem tomar um exemplo também no mercado de trabalho. Faz uma diferença se uma pessoa faz algo que é muito ubíquo e todo mundo está capaz de fazer, por exemplo, limpar casas. Todos nós estamos capazes de limpar casas. Só que, obviamente, isso não vai criar tanta renda de fazer isso, porque todos os outros estão também capazes de fazer isso. É bem diferente se está mais especializado em uma área nova de Big Data, por exemplo, de programação. Você vai receber bem mais renda para essa atividade. Além disso, importa também para que já conhecemos para essa capacidade de diversificar-se no futuro, porque faz uma diferença se um país, a riqueza de um país está baseado só em, por exemplo, nesses recursos naturais, como tem vários países, como a Arábia Saudita, Irã, Rússia, Venezuela, tem vários países que são muito dependentes de poucos produtos. Então, isso causa um risco enorme também de fracassar em mudanças estruturais. A Arábia Saudita, por exemplo, sabe que já o fim da idade do petróleo está perto. Vai aumentar o consumo de petróleo ainda na próxima década, mas temos já todas as tecnologias para energias renováveis, de substituir essa importância enorme que o petróleo teve. E assim a Arábia Saudita queda sem capacidades produtivas para fazer novas coisas, porque não consegue saltar muito longe a outras atividades. E, de fato, o governo a Arábia Saudita investe bilhões de dólares para diversificar. E mal conseguem, porque é muito difícil se não temos capacidades sistêmicas. Isso é bem diferente do caso de se o país está baseado em uma enorme diversidade de diferentes produtos e também produtos mais sofisticados que muitas vezes poucos outros países estão capazes de fazer. Então, a Alemanha também tem problemas agora com a mudança para a mobilidade elétrica. A Alemanha, as capacidades eram muito baseadas, por exemplo, nas vantagens comparativas do motor de petróleo, por exemplo, e na hardware do carro.
Só que agora, na mobilidade elétrica, é muito mais importante a software. O desenho do carro elétrico é ao redor da software. E o motor é muito mais simples, o motor elétrico, que era esse motor elétrico. Então, um choque enorme na economia. Agora, obviamente, um país como a Alemanha, que já tem todas essas outras atividades, tem muitos elementos para Mercedes, Porsche, etc., conseguir essa mudança entrar nesses novos setores, bem mais que a Arábia Saudita, que estava muito dependente de poucos produtos que são baseados nesses recursos naturais. Uma outra medição que fizemos, que achei bastante legal, que fiz junto com César Hidalgo, acho que sentado em trem para Nova York, que estávamos pensando sobre a desigualdade, se podemos relacionar a desigualdade de renda a diferentes tipos de produtos. Então, no trem estávamos pintando com os dados, etc., e fazendo umas comparações, e encontramos que se, por exemplo, quase todos os produtores de produtos simples, como cacau, tendem a ter níveis de desigualdade muito maiores que os maiores exportadores de produtos mais complexos, como carros, por exemplo. Então, tem, por exemplo, o cacau, ainda a maioria do cacau está produzido na África Ocidental em condições muito exploratórias. Tem ainda dezenas de milhares de crianças trabalhando como escravos nessas plantações de cacau, e as condições são muito difíceis, e tem uma distribuição de renda muito desigual nesses setores. Isso é bem diferente que está na ponta de fazer os carros, como esse caso de Stuttgart, por exemplo, que precisa juntar muitos detalhes para realmente estar na liderança desse setor. Então, esses países tendem a ter instituições bem mais inclusivas e menos desiguais. Isso eu acho muito legal, porque conecta isso também muito com enfoques do estruturalismo latino-americano, por exemplo, vários enfoques da economia de desenvolvimento também. E o que podemos fazer agora, por exemplo, é um overlay desses valores, desses product chains, nesse product space que mencionei antes. E que vemos agora os produtos que são relacionados com altos níveis de desigualdade, eles são em um cor mais de vermelho. E os produtos que são situados em países mais iguais e com instituições mais inclusivas, eles têm um cor azul, nesse caso. E vemos claramente como esses produtos da periferia do espaço de produto tendem a ser produzido em países muito desiguais, como cobre, petróleo, algodão, cacau, etc. Bem diferente do centro desse product space, onde produtos são feitos de países bem mais igualitários. Como dito, isso conecta bastante bem com umas ideias da escola estruturalista da CEPAL, por exemplo, e vários autores brasileiros também, que analisaram esse processo histórico do desenvolvimento do Brasil e de vários outros países na América Latina, na África e Ásia também. E que criticaram essa inserção desigual na economia mundial, onde a periferia faz esses produtos bastante simples, onde muitos trabalhadores são explorados em condições péssimas, quando o centro da economia mundial faz esses produtos mais sofisticados e segue inovando e diversificando a economia. Agora, o legal desses métodos de Big Data e de complexidade é que podemos sair da teoria e dessas observações para um nível muito mais sofisticado da análise de dados, de encontrar como são essas estruturas na economia
internacional, nacional ou local também. Então, em um artigo mostramos, por exemplo, isso, quantificamos isso, até que ponto diferentes países e regiões do mundo exportam produtos que são associados com altos níveis de desigualdade ou baixos níveis de desigualdade, etc. E o que encontramos é, se podíamos confirmar que países como da Europa, por exemplo, da Estados Unidos também, e alguns países novos do oeste da Ásia, eles tendem a exportar produtos com altos níveis da complexidade e baixo nível de desigualdade. Isso é bem diferente da América Latina ou da África, e sobretudo a África também, que sobretudo exporta produtos simples, que muitas vezes tem instituições muito exploratórias e níveis de desigualdade da renda altíssimos. Tomamos um exemplo de uma economia que é de América Latina, que na verdade é bastante similar de várias regiões do Brasil também. E isso é o caso de Paraguai. Paraguai, de fato, entre as exportações mais importantes são justo esses produtos mais simples, como soja, carne, etc. Como o Brasil também é bastante baseado nisso. E importa esses produtos mais complexos. Podemos mostrar isso de novo nesse espaço produto e vemos que a situação de Paraguai é ainda mais extrema como do Chile, por exemplo, e vemos como produz quase só produtos na periferia mesmo do espaço produtos e produtos que são associados com altos níveis da desigualdade. E mal se diversificou o Paraguai também. A estrutura dos anos 70 é quase a mesma que em 90. Agora, nas últimas décadas, se conseguiu diversificar-se em algumas poucas coisas que são relacionadas. Obviamente, Itaipu, por exemplo, teve um impacto de fazer algumas outras coisas também. E teve, por exemplo, alguns sucessos em produzir alguma maquinaria da agricultura. Mas, no geral, vemos um espaço produto com poucos produtos com vantagens comparativas e produtos com altos níveis da desigualdade. Agora, para um trabalho para o Banco Mundial, para uma comissão de crescimento inclusivo, fizemos uma análise para Paraguai, por exemplo, quais seriam as opções de diversificação inteligente, qual que seria possível, viável, e qual seria desejável para o caso de Paraguai. Fizemos essa scoreboard para entender o que Paraguai podia fazer, que tem uma maior probabilidade ou uma menor probabilidade de sucesso, e qual seria o impacto simulado nos níveis de renda, desigualdade e complexidade. O que encontramos é se Paraguai estaria realmente focando só nas suas vantagens comparativas e focando só nos produtos que são mais relacionados, Paraguai ia gravitar ainda mais em direção de uma armadilha de desenvolvimento. Estaria indo ainda mais para a periferia do espaço produto. Então, como nos outros slides também, os produtos que um país tem vantagens comparativas são mais coloridos, e nesse caso que temos novos cores, são novos produtos que o país poderia fazer. E vemos uma estratégia só baseado em fazer o mais fácil seria péssimo ou não melhoraria esse problema de Paraguai de tentar conseguir uma economia mais diversificada, mais sofisticada, que permite dar à população maiores rendas e mais futuro, que vai ter mais futuro de desenvolvimento econômico. Dito isso, é possível, sim, de diversificar, e a gente identificou também que Paraguai, de fato, estaria perto, sim, de algumas atividades mais complexas. Podia, sim, entrar em mais maquinaria agrícola.
tem sim capacidades de fazer, como o Brasil também, construir capacidades em biologia, em medicina, etc., baseado nesse setor agrícola, de ter vantagens comparativas em veterinária, por exemplo. Ou podia fazer algo que a Coreia do Sul fez várias décadas atrás, de fazer, por exemplo, brinquedos para jogar. Tem várias oportunidades que o Paraguai, na verdade, está perto, poderia fazer isso, e seria mais desejável, porque estaria criando melhores rendas e mais possibilidades de crescimento econômico inclusivo no futuro. Mas isso está muito difícil de relacionar, porque justo por isso é uma armadilha do desenvolvimento, porque isso significa que tem que transformar a economia para algo novo e algo diferente. Agora, tem que considerar que dentro das economias, bom, as empresas, os políticos, os trabalhadores, então quase todo mundo está, na verdade, trabalhando nesses setores que já tem lá. Então, muitos deles podem ter um medo dessa mudança estrutural, se vai a outros setores. Então, é uma questão política muito difícil de ter esse compromisso de entrar realmente em novas atividades. E o análise de economia evolucionária ou complexidade econômica mostra justo que precisa sistemas de inovações e a cooperação entre vários agentes da economia para conseguir fazer isso realmente. Em um outro estudo que publicamos faz poucos dias, saiu na revista Structural Change in Economic Dynamics, quantificamos isso um pouco mais a detalhe e identificamos que, na verdade, teve pouquíssimos países que conseguiram essa transformação produtiva profunda da sua economia. Então, nesse gráfico que mostro, na axis horizontal, vocês veem até que ponto a economia de um país está perto de produtos complexos ou simples no ano 1970. E na vertical, vemos até que ponto a economia está perto ou longe de produtos complexos no ano 2010. Então, nessa linha de 45 graus, seria se você mantém sua estrutura produtiva, basicamente, e tudo que está em cima dessa linha mostra países que conseguiram mover a economia para produtos mais complexos, e a economia como toda está mais perto e tem mais capacidade de entrar em setores mais complexos. Esse caso era só Singapura, Coreia do Sul, Hungária, Irlanda e Israel, os únicos exemplos de países que realmente conseguiram fazer essa transformação profunda nessa época. Com um pouco menor grau, também Finlândia teve um certo sucesso, mas realmente fazer essa mudança profunda são pouquíssimos países. Vocês, dá para entender ainda? Vocês estão seguindo? Está ótimo, Dominique. Perfeito. Quantos minutos falei já? Uns 40 minutos, mais ou menos, 35. Perfeito. Você me deu 40, 60 minutos, né? Eu acho que vou precisar como 50, um pouco assim. Ótimo. Bom, com essa informação sobre que falei, temos então informação sobre complexidade econômica dos países, e agora nesse gráfico está na horizontal, e na vertical temos justo essa medição até que ponto uma economia está perto ou longe de produtos simples ou complexos, que indica uma certa gravitação dessa economia de indo a produtos complexos ou indo a produtos mais simples. A economia, por exemplo, de Japão, de Suíça, da Alemanha, a estrutura econômica está, sobretudo, perto de produtos complexos. Então, ela tem uma gravitação natural já desses novos tipos de produtos também.
não temos vantagens comparativas, sobretudo em soja, por exemplo, o petróleo, etc. Mas temos já vantagens em setores mais avançados que estão na ponta da pesquisa, etc. Então, temos uma certa gravitação de ir nessa direção. Quando fizemos esse mapa, encontramos, estava brincando com os dados com Flávio Pinheiro, no primeiro artigo que encontramos essa estrutura que parece como a escada tecnológica, e chamamos isso no último trabalho como a curva S da sofisticação produtiva. E o que encontramos lá tem muitos países que estão capazes, sim, de diversificar-se a outros tipos de produtos simples, agrícolas, por exemplo, ou alguma manufatura simples de textéis, ou talvez uma maquiladora de componentes de carros. Mas tem pouquíssimos países que realmente subiram a escada tecnológica, essa curva S de desenvolvimento. Isso é, por exemplo, a Coreia do Sul, que aplicou políticas industriais bastante inteligentes de apoiar, de tanto fomentar forças do mercado, como forças do Estado também. Combinar elas de forma inteligente, aprendendo dentro da economia e também aprendendo de parceiros internacionais para realmente conseguir essa transformação profunda da estrutura econômica. Casos como Brasil e África do Sul têm bem menos sucesso nisso. Sobretudo, eles e vários outros até foram para trás nessa época do commodity booms, com os preços desses commodities muito altos, e até foram um pouco para trás nos níveis de complexidade econômica. Esse mapa mostramos simplesmente 4 casos de sucesso, que foram Irlanda, Israel, Singapura e Coreia do Sul. Queria brevemente resumir quais são essas experiências desses países. Obviamente, são experiências muito heterogêneas, são países muito diferentes, são de áreas diferentes da economia. Mas eles têm vários fatores em comum também. E isso é, entre outros, uma política industrial inteligente. Aqui no Brasil e em vários outros lugares, esse término de política industrial é muito politizado, ideologizado e você faz muitas vezes o Estado versus mercado, política industrial versus forças do mercado. Bom, isso não é como esses países estavam vendo isso. Política industrial, todo mundo faz política industrial, porque política industrial horizontal, como investimento em infraestrutura, em educação, etc., todos os países fazem. E quase todos os países do mundo têm certos setores que dão certos incentivos ou apoio já criando a infraestrutura, ou pensando no tipo de educação que tem. Então, todos fazem de alguma maneira. Agora, o assunto não é fazer a política industrial sim ou não, o assunto é como fazer uma política industrial inteligente, que promove as forças tanto das empresas, como também o Estado conseguir guiar, de certa maneira, processos de inovação. Como dito, estudo a economia evolucionária e economia de inovações, mas nós não estamos tanto nesse debate de Estados versus mercado, porque a meta é inovação, dá igual se é mercado, Estado, etc. O importante é que o sistema aprende, diversifica e se sofistica. Então, o caso de Irlanda, por exemplo, era que eles se apoiaram muito, primeiro, na inserção na União Europeia, receberam bastante fundos estruturais em infraestrutura, para a educação, etc., que ajudou bastante a Irlanda. Mas, além disso, eles eram muito inteligentes e tiveram muito sucesso em atrair grandes multinacionais em tecnologias de informação e comunicação. De fato, várias dessas empresas novas gigantes desses setores adoraram ir à Irlanda, porque a Irlanda tinha baixos impostos, ainda mão de obra relativamente barata,
falaram inglês também, está mais perto dos Estados Unidos, então era uma ótima plataforma para oferecer os serviços de vários dos novos gigantes nesse setor. Outro caso é Israel. Israel está muito baseado em essa capacidade produtiva e inovadora de Israel está bem conectado com o setor da defesa, o setor militar. Porque como Israel se sente muito ameaçado de todos os vizinhos, basicamente, e de terrorismo dentro do país, eles têm um aparato militar bastante grande que é tecnologicamente muito sofisticado. E isso leva, entre outros, que eles têm as mais altas taxas de pesquisa e desenvolvimento e apoia, na verdade, de fazer Israel uma startup nation, que tem muitos empreendedores, porque em Israel quase todos os jovens têm que fazer 3 anos de serviço militar, mas eles não fazem lá só exercícios com arma ou na terra, etc. Não, eles estão treinados com as mais novas tecnologias, com software, com novos produtos de drones, etc. E eles levam bastante desse conhecimento quando eles saem desses 3 anos, e aliás, homens e mulheres que fazem esse serviço, e depois eles usam parcialmente esses conhecimentos para criar nichos de mercado em software, em hardware, etc. E além disso, aprende muito da diáspora e muito na relação com os Estados Unidos, mas tem já também muitos startups de israelis em Berlim e em vários diferentes países. Singapura é um outro bom exemplo. Singapura é muitas vezes considerado um exemplo do mercado. E sim, eles instalaram muitas políticas do mercado, que isso levou a atrair vários multinacionais, etc. Mas teve sempre um Estado inteligente nesse processo e muito pragmático também, que ele apoiou, por exemplo, sobretudo nas últimas fases, um empreendedorismo das empresas locais em setores mais avançados também. Além disso, uma outra coisa interessante da Singapura, que conecta com Irlanda e Coreia do Sul também, é uma política social que acompanha esse processo. Singapura, por exemplo, é famoso de ser ultra caro, mas Singapura oferece, já faz décadas, casas sociais e quase 80% da população mora nessas casas para permitir as classes mais pobres ter vivendas decentes e integrar eles dentro do sistema econômico. E, finalmente, o caso de Coreia do Sul, que é muito estudado em Brasil, obviamente que é um exemplo de uma política industrial adaptativa muito inteligente. E, de fato, uma das coisas que a Coreia do Sul faz muito bem e poucos outros fazem é que eles identificaram ao longo dos anos e décadas sempre novos setores aonde eles poderiam ir. E identificaram nas últimas fases, nas últimas décadas, sobretudo setores, de novo também no setor de informação e comunicação, eletrônica, etc., setores que tinham curtos ciclos de vida do produto. E isso implica que eles podiam saltar mais rápido dentro dessa indústria, porque quando você salta em uma certa tecnologia, o setor é fundamental para ter sucesso também. Tem cada vez umas janelas de oportunidades de entrar em novos ciclos econômicos de que Schumpeter está falando, por exemplo. E Coreia do Sul era enormemente inteligente em entender essas dinâmicas. Mas ainda mais importante, Coreia do Sul fez esses incentivos de política industrial de maneira competitiva. Então, as empresas que não conseguiram mostrar que eles alcançaram ter com vantagens comparativas em novos produtos, eram ineficientes, não conseguiram. Coreia do Sul eliminou esses incentivos que deu a essas empresas. Isso distingue da política industrial de muitos falhada de muitos outros países em desenvolvimento emergentes, que muitas vezes eles seguem apoiando as mesmas empresas que se mostraram já ineficientes e não muito inovadoras.
E nesse caso, Coreia do Sul tinha um Estado mais weberiano, racional, realmente orientado em melhorar o desenvolvimento econômico do país. O grande problema disso, de subir essa escada tecnológica, é uma tarefa de coordenação. Então, você tem que instalar um sistema de inovações locais entre as empresas, a ciência, a política, a sociedade civil, para o país conjunto conseguir ganhar essas vantagens comparativas. Aqui tem muita briga entre os dois lados, que parece algo muito dicotômico, mas quando, na verdade, já tem vários prêmios Nobel de economia, como Elinor Ostrom, por exemplo, que mostra que precisa esses arranjos institucionais adequados para cada problema em que junta as forças de mercado e Estado para conseguir entrar em novas inovações. Outro tema de tensão aqui é a debate se o desenvolvimento devia ir para dentro ou em cooperação com fora. E lá, com os enfoques de dependência estruturalistas, eles, às vezes, são muito críticos ao exterior, porque tinha justo essa experiência da Banana Fruit Company ou da exploração histórica de empresas de fora. Dito isso, todos os exemplos de sucesso, ninguém deles conseguiu subir essa escada sozinho. Todos eles aprenderam muito do exterior, porque simplesmente dentro do país é muito limitado, limitado demais em comparação de todo o conhecimento que tem fora do mundo. Então, todos eles conseguiram combinar desenvolvimento para dentro, endógeno, junto com um desenvolvimento para fora e aprender de outros atores. Uma coisa que a Coreia do Sul conseguiu fazer era reduzir também a dependência de certos produtos, algo bem difícil de fazer, que pouquíssimas economias conseguiram. Então, se vocês veem nesse gráfico, por exemplo, Coreia do Sul e Singapura, eles entraram em muitos desses produtos agora verde, que mostra produtos mais complexos. E, ao mesmo tempo, eles reduziram drasticamente produtos mais simples nos setores de textéis, agrícolas, etc. E focaram em tudo que é mais sofisticado. Isso é bem diferente de casos como o Brasil, por exemplo, que na verdade, às vezes se conta aqui que o Brasil perdeu muitos produtos complexos. Não, nunca teve esses produtos tão complexos, ao menos não tanto em massa. E, de fato, com a liberalização, nos primeiros anos, até o Brasil sim entrou em produtos levemente mais complexos e foi levemente mais eficiente. Só que depois, Brasil, como a maioria dos países do mundo, basicamente, não estava capaz mais de concorrer com o novo gigante, contra a China. E perdeu muitas indústrias que em tecnologias de médias até baixas também. Então, perdeu indústrias por exemplo, pode ser de textéis ou manufatura simples, e muitas ao redor do mundo, não só Brasil e Sudáfrica, mas também Estados Unidos, vários outros países perdeu esses produtos para a China e vários outros países. Diogo, eu sei que o tempo está voando, mas vou falar brevemente sobre o caso do Brasil também, mas talvez rápido para abrir isso mais para debate, como todos vocês ainda mais são mais especialistas no Brasil que eu, mas vou mostrar algumas coisas que fizemos. Então, o Brasil, vocês veem que tem um espaço produto muito fragmentado. A maioria dos produtos são esses produtos da periferia, que são relacionados com altos níveis de desigualdade, soja, ferro, etc., mas consegue sim fazer várias coisas mais avançadas. Eu estou aqui, por exemplo, em Santa Catarina, onde tem uma empresa V que faz motores elétricos e várias coisas mais avançadas. Tem Embraer, tem várias coisas onde o Brasil sim consegue, na verdade, fazer alguns produtos mais complexos. Mas não tem como Coreia do Sul ou Alemanha
algo claro que tem muita vantagem comparativa nos setores de manufatura, nesse centro do product space, ou mais de química, ou eletrônicos, etc. Por quê? Uma das grandes coisas é, obviamente, a desigualdade que tem dentro do Brasil. E isso tanto entre as regiões como dentro das regiões. Então, encontramos muitas diferenças estruturais entre, por exemplo, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Sertão, Rio. São mundos diferentes, basicamente. E, na minha opinião, se o Brasil não consegue incluir as regiões mais pobres, é muito difícil de desenvolver-se, porque isso é parte desse sistema de inovações. Você precisa, as pessoas, todo mundo contribuir, na verdade, para alcançar esses produtos mais complexos. Então, para mim, o grande desafio, e Singapura, Coreia do Sul, todos os casos de sucesso, eles sempre combinaram essa política industrial junto também com política social e com a ideia de como melhorar também a vida das pessoas. E no caso do Brasil, precisa melhorar o desenvolvimento humano. Então, um trabalho bem interessante que estamos fazendo junto com o Diogo, com o professor Diogo, é justo analisar que são as variáveis que explicam o desenvolvimento humano de diferentes micro-regiões no Brasil. E o que está claro é que gastos sociais se ajudam bastante de avançar o desenvolvimento humano. Mas não é suficiente isso, os gastos sociais. E, ao mesmo tempo, também produtividade não é suficiente para realmente aumentar o desenvolvimento humano de maneira sustentável. De fato, até encontramos uma relação negativa entre produtividade e desenvolvimento humano. Por que isso é assim? Porque se uma região, na verdade, se faz mais eficiente em um certo setor, ou fica mais produtivo, ela pode até liberar empregos. Então, vai ter ainda menos empregos nessa região. Se, por exemplo, a agricultura do Brasil tem várias zonas onde o Brasil é ultra avançado nas tecnologias agrícolas e não precisa mais tantos trabalhadores. Então, e esse aumento de produtividade não necessariamente está criando novos empregos também. E, bom, o que passa se tem uma tendência assim? Bom, se não há oportunidades de trabalho decente na região, o que as pessoas vão fazer? Bom, as pessoas migram ou para as favelas das grandes cidades, ou que também tem bastante, eles se autoempregam em microempreendedorismo. Eu sou um grande fã de microempreendedores, eu acho que são os verdadeiros heróis empreendedores, muitos deles no Brasil, mas a maioria desse microempreendedorismo, na verdade, é de necessidade, apoia para reduzir a pobreza e sobreviver, mas não é suficiente para uma mudança estrutural, não dá um emprego sustentável, que ganha mais dinheiro e que deixa realmente sair e ter uma vida mais estável. Então, temos a necessidade de promover essa diversificação inteligente das regiões mais pobres também. E tudo que eu estava falando antes do product space, desses produtos, o Brasil é muito grande, tem diferenças enormes, mas a maioria dos estudos mais citados, mais famosos no Brasil, são todos a nível nacional. Eu acho que precisamos bem mais análises a nível regional. Em Minas Gerais é bastante bom nisso. Teve, por exemplo, uma iniciativa do governo de Minas Gerais que queriam que César Hidalgo e o time dele, de DataWheel também, que eles criam uma página na internet para mostrar essas estruturas produtivas e as mudanças estruturais dentro de Minas Gerais e de Brasil. E nessa página vocês podem ver para todos os diferentes municípios, micro-regiões, macro-regiões, essas mudanças estruturais. E acho que isso é fundamental de considerar as limitações e oportunidades específicas de cada região dentro do Brasil.
uma experiência que eu tive lá, eu trabalhei no sertão, em Paraíba, com microempresas, faz vários anos atrás, quando fiz o doutorado, e ao mesmo tempo minha esposa fez uma pesquisa bem interessante sobre um cluster de software dentro de Paraíba e Pernambuco também. A minha experiência de Brasil também, que não tem muitas pessoas capacitadas, tem muitos pesquisadores muito avançados, tem empreendedores vários bem inteligentes, inovadoras também. Mas o que falta muitas vezes é justo essa coordenação entre os diferentes agentes. Então, no caso do Sertão, por exemplo, lá teve essas agências de microcréditos que eram brilhantes. Esses trabalhadores sabiam tanto sobre a economia local que eu não conheço nenhum economista que saiba tanto sobre essa área, basicamente. Ao menos não dos fatores da gestão, a coisa prática, etc. Mas o problema então, eles promovem os microempreendedores e ajudam eles a superar a pobreza. Ao mesmo tempo, sou fã de Sebrae. Acho que o Sebrae faz trabalho excelente de fazer, por exemplo, folhetos de marketing local ou capacitações locais. Também excelente. Também na região, participei nisso, achei muito legal. E finalmente teve lá em Campina Grande, teve um professor de computação que convidou um outro professor de Canadá, ele ficou no Brasil e eles juntos fizeram, junto com alunos, empresas, startups de bancos de dados, páginas web e várias aplicações. E isso já nos anos 2000, basicamente. Mas não teve uma coordenação entre esse conhecimento. Cada um fez sua coisa assim, e ao final, a maioria desses microempreendedores vão a setores muito simples, de produtos de beleza, cremes Avon, marmita, etc., que ajuda para reduzir a pobreza, mas não avança necessariamente a estrutura produtiva. O curioso era que tinha, então, muitos desses alunos de computação, que até em Patos teve também uma universidade federal com meninos super inteligentes e super capacitados, e eles queriam promover o desenvolvimento da região. Mas os microempreendedores da região disseram: não sei, eu não preciso de um banco de dados, não, e página web, etc. Não sei não como usar isso. Eles sabiam nos anos 2000, dentro do sertão, já tinham todas as capacidades para essas atividades que precisamos agora, a pandemia que muitos microempreendedores agora precisavam. O sertão sabia isso, mas nessa época, eles, nem Sebrae, nem os microcréditos, nem o governo conectou eles. E que é o resultado? Esses meninos super capacitados da computação que fizeram, eles venderam produtos para o sul ou venderam para o exterior, e em algum momento eles migraram para São Paulo, para Santa Catarina, para Estados Unidos, etc. E se perdeu essa oportunidade. Isso conecta muito com essa falta, da minha opinião, de fomentar os pequenas e medianas empresas. Tem vários gigantes econômicos no Brasil e até o BNDES e os organismos fomentam eles bastante, mas eles fazem produtos relativamente simples ou baseados em monopólios ou semi-monopólios, e tem muito microempreendedorismo, mas é muito difícil de entrar em um produto mais inovador. E até as empresas como a Apple, Tesla, etc., em algum momento eles eram pequenos. Então, se não tem apoio nesse estágio, é difícil ter essa dinâmica na economia. Muito brevemente, uma análise que analisamos como essa estrutura produtiva, agora com mais dados que o espaço ainda, como é fragmentado em vários setores da periferia, em algum centro de algumas atividades mais avançadas, e poucos vínculos entre os setores da educação e saúde e esse centro econômico, bem diferente como na Alemanha faz máquinas de medicina, que eles se juntam muito, ou em Boston, Estados Unidos, na Inglaterra, esses setores criam também muito conhecimento, na verdade.
Dito isso, recentemente tem muita crítica contra as universidades federais do Brasil. A gente analisou em um trabalho para o Banco Interamericano até que ponto quais universidades, em que regiões são mais capazes de atender as demandas locais do mercado de trabalho. E a gente estava super objetivo com isso, tinha no time pessoas em favor das universidades privadas, outras de públicas, e analisamos simplesmente a data inteira do Brasil, de, não sei, 3 milhões de estudantes, 80 milhões de diferentes trabalhadores, etc. E os resultados mostraram claramente que, na verdade, são as universidades públicas que eles reduzem esses descompassos, esses mismatches, porque eles que são quem vai a regiões mais pobres, rurais, por exemplo, fomentam o desenvolvimento. São eles que oferecem disciplinas como mais técnicas de engenharia, etc. Quando as privadas, na verdade, muitas vezes eles levam a essa sobreoferta em cursos como gestão, direito, etc. Finalmente, queria mencionar esse artigo que fizemos com o professor Diogo também, que se vocês se interessam por esse tipo de temas, recomendo vocês lerem esse artigo, porque fizemos uma revisão bem linda sobre essa relação entre estruturas produtivas, complexidade econômica, com vários diferentes aspectos de desenvolvimento social e sustentável. O que está muito claro que ainda tem bastante gaps entre as diferentes comunidades. Complexidade econômica contribui muito com novos métodos de dados. Agora, falta, às vezes, regressões mais avançadas e aspectos políticos. Eu mostrei justo hoje esses estudos de mercado, estudos de caso, porque entre os primeiros artigos em que combinamos isso, complexidade econômica, com uma análise mais ao detalhe das políticas também. Agora, política industrial, essa área vai muito nessa direção também, que é surpreendente que não parece interessar-se muito pelos aspectos sociais, que é um problema. Obviamente querem promover produtos mais sofisticados, mas jogam um pouco o bebê fora com a água, que ainda vamos precisar também políticas sociais também. E, finalmente, uma coisa que quero mencionar, e acho que o professor Diogo concorda comigo também, é a necessidade também de considerar diversificação dentro da agricultura também, a sofisticação, porque não podemos focalizar só na aeronáutica ou de Apple, etc., quando no mundo agora ainda vivem 3 bilhões de pessoas vivem em zonas rurais e em condições muito pobres. Então, tem que pensar como conectar eles dentro desse sistema. Então, para concluir tudo isso, o que eu estou falando não são todas ideias muito novas. Na verdade, tem muitos pioneiros de desenvolvimento e estruturalistas e modernistas também, que falaram sobre esses aspectos de desenvolvimento econômico baseado em mais inovação, diversificação, etc. Só que essa área de complexidade econômica e Big Data dá umas possibilidades tremendas que antes não teve, de fazer uma análise muito mais desagregada. Dá muito melhores conselhos também de política vertical, de quais setores realmente fazem sentido, quais não. Agora, obviamente, esses enfoques de diversificação inteligente, eles são uma necessidade para identificar que faz sentido, mas não são suficiente, porque ainda precisa considerações das políticas. E lá quero mencionar esse ponto que aqui é bem conhecido na América Latina de ser muito polarizado assim. Só que, na minha opinião, que eu li e conheci quase todos os diferentes enfoques, não há balas mágicas, não é o mercado só que vai resolver isso, não vai ser o Estado só que vai resolver isso, não é empresas multinacionais, empresas nacionais.
O que precisa é justo essa coordenação inteligente. Isso que os casos de sucesso conseguem fazer. E isso demanda colaboração entre diferentes partes da sociedade, entre diferentes setores e entre diferentes agentes econômicos. E, finalmente, quero mencionar isso, dessa necessidade de analisar não só o nível nacional, mas entrar bem mais em detalhe no nível regional. E hoje temos os dados, os métodos disponíveis para realmente conseguir essa revolução, basicamente, do análise das estruturas e dinâmicas econômicas. Queria dizer também, todos esses novos trabalhos também em economia de complexidade, quase nunca é uma pessoa que faz isso só. O assunto é justo não ter só person byte, mas criar system bytes, de criar times de pesquisadores que conseguem junto fazer trabalhos legais. Então, em todos esses trabalhos que mostrei, tem sempre pesquisadores como eu também, que sou mais um cientista social, e ao mesmo tempo tem cientistas de computação, de física, de desenho gráfico. E eu acho isso muito legal, essa revolução interdisciplinária na economia. E isso é o próximo passo nos currículos econômicos para aproveitar essas novas capacidades e formar os times para fazer boa pesquisa e avançar o desenvolvimento econômico. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que saí muito do tempo essa vez. Me emocionei, acho, falando sobre o tema. Desculpa. Dominique, mais uma vez, muito obrigado, principalmente por trazer tantos dados relevantes aqui, uma palestra impressionante. Acho que essa aula inaugural está muito bem representada, então muito obrigado. Dá um tempinho para o Dominique beber uma água, eu vou dar alguns informes. Então, o primeiro informe é que o PPEA vai retomar os seminários, né, do PPEA nesse ano, e a nossa primeira palestra será dia 28 de maio, às 18 horas, e a abertura será com o professor Dr. Rodolfo Hoffmann, da Exalc, lá da USP, e o tema será Brasil de muitos pobres e poucos ricos. Além disso, um segundo informe é que estão abertas as inscrições para os alunos do PPEA e demais interessados para o curso de Comitê de Ética, que ocorrerá na próxima quinta-feira, às 18 horas, professora Fernanda. Qual será o horário do curso de Comitê de Ética? Horas. Obrigado. Então, quem tiver interesse pode mandar um e-mail para o PPEA para pedir mais informações, e ele também está sendo coordenado pela professora Fernanda. Além disso, gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa Resilihe, que gentilmente nos emprestou aqui o acesso ao Zoom e que possibilitou essa reunião com tantas pessoas. Então, muito obrigado. O grupo é coordenado também pela professora Fernanda. Agora nós podemos abrir para perguntas e respostas. Eu já tenho aqui uma primeira pergunta, Dominique, a pergunta do Júlio César. Eu vou fazer a pergunta e você pode responder, e aí depois eu faço uma próxima. Pode ser, Dominique? Pode ser. Tá. Então, o Júlio César pergunta: o fenômeno da doença holandesa, que é a influência na distorção do câmbio, causada em países com foco em bens primários, tem qual influência real na dificuldade de industrialização desses países? E como superar? Tem outras perguntas desse tipo, financeiro? Tem uma de finanças da professora Fernanda. Se é possível incorporar a dimensão financeira como atributo para a complexidade, porque a estrutura e as características dos sistemas financeiros nacionais e o grau de dependência com relação ao capital externo importa. Uhum. Bom,
obviamente a doença holandesa é um problema grande para muitos países, dependendo dos recursos naturais. E vemos isso também como Brasil vai um pouco atrás, até nos anos 2000, assim, que nessa época tinha esse boom de commodities e um boom econômico com muito crescimento. Agora, isso é bem conhecido, que isso pode causar problemas para outros setores, porque aumenta a taxa de câmbio, então, para as outras indústrias, isso pode ser ruim, porque vai exportar menos. Só que no caso do Brasil, a vezes quero trazer uma outra perspectiva, é uma janela de oportunidade também, porque entra muito dinheiro na economia e se podia usar esse dinheiro para diversificar-se em outras atividades. O Brasil era bastante procíclico, era parte da banca de uma tese genial de doutorado na UFSC aqui, e ele mostra isso como, na verdade, durante esses anos bons, o Estado brasileiro gasta ainda mais dinheiro, que é super anti-keynesiano, que você devia poupar dinheiro, etc., mas gasta mais. Só que gasta nesse mesmo setor de produtos naturais em vários setores simples também, de serviços, etc. Tem uma tese, por exemplo, de mestrado, acho que de IPEA, de Felipe Machado, que ele mostra como o BNDES, durante décadas, a política industrial, os incentivos que dá é a setores simples, não a setores mais inovadores ou mais complexos. Na verdade, o dinheiro vai a setores que são mais simples. Então, não se utilizou essa massa de dinheiro entrando no Brasil, se já gasta, o Estado gasta tanto, por favor, use a oportunidade para entrar nos novos setores. O Brasil fracassou em boa parte de entrar nesses novos setores de informação e comunicação, por exemplo. Todos os estudos de caso, isso era o setor, tinha que tomar essa onda. E o Brasil, de novo, tinha as capacidades disso. O Brasil é muito rápido no setor financeiro, por exemplo. Eu, quando estive no Brasil em 2008, 2009, o setor financeiro para mim era muito mais avançado, até mais avançado em parte que na Alemanha. Que a Alemanha era bem lento fazer transferências, etc. No Brasil você já fez clique e já era na outra conta, por exemplo. Tem uma capacidade financeira disso, sabe? E tem também programadores, como o exemplo de Paraíba, que tem uma computação, etc. Mas não se utilizou essas capacidades. Então, por isso eu queria, a doença holandesa está claro, os efeitos negativos, queria só jogar, olha, pode ser uma janela de oportunidade também, certo? Decisões financeiras, olha, para ser honesto, é algo que a economia neo-schumpeteriana e todos esses enfoques, ao menos da cunha mais europeia, etc., Estados Unidos, tem bastante fraquezas nessa análise, porque analisa bem mais as capacidades tecnológicas, capacidades produtivas, que analisar essa parte. Eu acho que isso sim é algo que os autores latino-americanos podem contribuir bastante, a CEPAL, o FGV também, que sabe bem mais sobre esses temas macroeconômicos. Dito isso, tem na área de economia de complexidade bastante enfoques no setor financeiro. Então, esses modelos que estava falando de redes, de aprendizagens, se usa muito, na verdade, nos novos modelos financeiros. Você usa inteligência artificial para fazer, deixar na bolsa de investir assim. Os modelos de equilíbrio fracassaram totalmente antes dessa crise financeira de 2007, 2008, 2009. Então, era o setor financeiro que justamente tomou essa nova matemática, ele se utiliza nesses modelos já. Então, na área de complexidade econômica tem bastante financeiro. Agora, o que não tem e não está muito bem feito são redes multidimensionais. Então, que você tem uma rede financeira junto com a rede produtiva, etc. E isso tem alguns
estudos, mas não está perfeitamente feito. É, de fato, uma oportunidade também. Obviamente, no setor financeiro, você vai ter muitos trabalhos também sobre venture capital e promover as empresas pequenas e médias, que eu vou repetir, eu acho isso no Brasil quase um absurdo. Ou você é enorme, muito rico, ou você é um microempreendedor, mas as capacidades lá no meio são muito limitadas. Os créditos eram as taxas de interesse ultra altas, impossíveis, burocracia brutal, impossível, que na verdade é uma proteção para as empresas enormes, porque são os únicos que estão capazes com essa guerra legal de lidar com isso. E eu sei quando tinha, por exemplo, nesse estudo de caso dos microempreendedores, como dito, heróis, muitas mulheres, mães com filhas, fazendo a nova empresa, depois fazer a organização social para conseguir em grupo microcrédito. Só que os que tiveram sucesso, tiveram um problema de acesso a crédito que terminaram com 5, 6 diferentes grupos de microcrédito, porque microcrédito funciona para aumentar isso que as pessoas pagam, você forma grupos de 3, 4 pessoas. E assim isso dá uma certa pressão ao empreendedor de sim pagar esse crédito de volta. Só que, imagina, você está lá, uma mulher que é muito inteligente, muito aplicado, mas não tem uma muito boa educação da escola universitária, e de repente ela tem que manejar 24 pessoas por créditos minúsculos, cada um desses. E nesse momento, muitos deles fracassaram. E de repente não conseguiram pagar isso, tinham um problema com o outro e vai na bancarrota. Então, em vez de ter um crédito sério, que ela já mostrou uma capacidade heróica, basicamente, de conseguir tudo isso, e não recebe crédito, crédito muito caro. Então, isso sim é muito difícil. Ou aqui, a gente, as pessoas sempre têm esse sonho, não, de ter um restaurante ou um hotel, em algum momento da vida, muito se tem. Quando se analisa isso na Alemanha, por exemplo, ou em outros países, se você quer, você pode fazer isso. Já está, você não vai estar rico, porque é difícil ser rico com isso, mas pode fazer. Trabalha muito, mas funciona. Aqui, para você ter os custos de proteção de segurança, de ter os créditos, você tem que ser muito rico para abrir um hotel decente. Assim, é quase impossível. Remate aqui, tem tantos lugares em Florianópolis, por exemplo, que é super lindo, e tem territórios, não sei, que custa R$1 milhão. Agora, R$1 milhão não é muito dinheiro para uma empresa pequena ou mediana, devia ser. E se é óbvio que você vai ganhar e ter sucesso com esse hotel, porque é uma posição ótima, é quase impossível você não fazer dinheiro com isso. Mas quem tem esses 2 milhões para fazer uma empresa pequena e mediana decente? E os grandes não têm interesse nisso, de fazer isso, desses negocinhos pequenos, vão entrar no social, no setor financeiro. Então, me falta muito nessa parte de pequenas e medianas empresas. Na Alemanha tem, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento, tem muito apoio de créditos justo a esse tipo de empresas. Ou Estados Unidos, todos esses unicórnios, etc., eles também têm acesso a finanças. Tem muitos enfoques aqui que seguem Schumpeter Mark II, que ele fala, na verdade, são grandes empresas que levam inovações. Só que uma empresa tem que ser grande primeiro, senão é difícil desenhar agora, não sei, o Congresso Brasileiro vai desenhar até o Apple. Isso não funciona assim, ao menos não muito bem. Então, precisa uma empresa de desenvolver-se. Então, se não tem apoio a essa dinâmica no meio, é muito difícil de conseguir fazer isso. Senão, vai seguir com microempreendedores, empresas ultra grandes, com a distribuição de tamanho da firma brutal no Brasil,
que isso em todos os países vai ser grandes empresas, sim, não só livre mercado, tem semi-monopólios, oligopólios, sim, eles dominam a economia e os setores, mas aqui quase não tem esses meios, quase não existe. Então tem micro, tem grandes e tem setor público, mas então falta lá o dinamismo. Espero que respondi as perguntas financeiras dos diferentes aspectos. Obrigado, Dominique. Nós temos outras duas perguntas. Então, o Lázaro Dias, ele pergunta: no contexto brasileiro da próxima década, quais os possíveis efeitos da desindustrialização competitiva e setorial, tendo em vista processos como a armadilha de renda média e o baixo investimento na década 2010-2020 em capacidades tecnológicas baseadas em ciência e difusoras do processo técnico? Além disso, o Alan Bueno também pergunta sobre a diferença da questão do desenvolvimento por meio da política industrial eficiente versus o uso racional das divisas de produtos pouco complexos exportados. Por exemplo, o Chile, Noruega e outros países são quase monoexportadores de produtos pouco complexos e são mais ricos que o Brasil. Há uma via de desenvolvimento fora essa questão da complexidade, ou ela é, na sua visão, necessária para um país ser rico? Olha, exceções confirmam a regra. Por isso, uma exceção, você não vai encontrar muitos países que conseguem desenvolvimento a mais longo prazo com poucos desses produtos. A regressão é muito clara entre complexidade econômica e crescimento econômico, está muito claro com desigualdade também, então é difícil. Além disso, tem uma diferença muito grande entre Chile e Noruega, por exemplo, porque Noruega vem de ser uma economia que já tem bastante produtos diversificados. Eles têm muitas capacidades na produção de madeira, metais, de vários diferentes setores de serviços. Então, eles encontram petróleo quando já tem capacidades produtivas. Mas a gente mostra nesse trabalho no World Development que encontrar petróleo se leva a Noruega a problemas de ter um aumento da desigualdade dentro da economia. Eles sim têm mais um pouco doença holandesa, mas eles têm um outro sistema social também. É muito mais inclusivo essa ideia dos países nórdicos também que está aqui, por exemplo. Até, não sei, era famoso o caso de Sweden, eu sempre como Suíça e Suécia, de Suécia, porque Suécia tomou um pouco as ideias de Gunnar Myrdal, que para mim é o mais grande pioneiro de desenvolvimento, basicamente, que analisa processos de causação cumulativa, assim, que leva a divergências entre regiões, entre países, etc. E que gostou, como César Furtado, também bastante de aspectos sociais e políticos. Então, eles instalaram, na verdade, sistemas de inovações onde tem mais colaboração entre os agentes. Agora, eles quase exageraram, porque todo mundo fala com todo mundo, e era meio ineficiente, e foi quase chamado paciente da Europa, porque não andou o sistema, porque depois não era mais efetivo também, não. Não é comparável isso de Chile com Noruega, porque Noruega tem instituições muito inclusivas, vem de uma outra trajetória histórica, então consegue distribuir essas rendas muito melhores que Angola, por exemplo. E o caso de Chile sempre está mencionado como a estrela da América Latina, da macroeconomia, etc. Mas Chile é um país bastante pequeno, que faz isso, bom, é comprido, sobretudo, mas não tem tanta população, que isso facilita. E tem uma desigualdade enorme dentro. Tem uma razão porque tinha tanto descontento com a situação.
Porque sim, e além, o caso de Chile, eu sempre acho curioso como ele é considerado como o exemplo neoliberal dos Chicago Boys, se o único setor que realmente faz a economia é semi-estatal ou tem oligopólios e monopólios. Está totalmente em contra de qualquer ideia neoliberal que precisa de concorrência. Aliás, isso pode ser uma política industrial também de não ter monopólios, por exemplo. Política industrial também. Então, então você tem esses donos das grandes minas ou de alguns setores no Chile, mas os trabalhadores que têm que ir nas minas não é tão bom. Você tem também bairros perigosos, tem muita desigualdade. E o grande problema do Chile que durante a vida laboral até pode conseguir um salário decente. Agora, as pensões são péssimas. Você acaba muitas pessoas na pobreza quando saem do emprego, etc. Então, o Chile está longe de ser um bom exemplo de desenvolvimento econômico. Sim, para uma elite do país, com certeza mais estável e tem algumas coisas melhores, mas considerar isso como um super bom exemplo, pois não. Noruega vem de outra área. Tem um outro caso que é um pouco mais complexo. Isso seria a Austrália. Austrália, sim, isso é um exemplo que, na verdade, tem muitos setores agrícolas, bastante produtos simples e se alcançam um bom nível de desenvolvimento. Só que tem que saber que também tem outras instituições inclusivas e eles são bastante complexos nos serviços também. Então, eles conseguem alcançar lá uma complexidade econômica, que é a gente até agora, nesse product space, tem que considerar que é só baseado em tradables, em produtos comerciáveis. Então, são produtos industriais, agrícolas. Então, não considera todo o setor de serviços. Isso que eu acho muito legal com os dados do Brasil, porque os dados do Brasil são brutais. Quase nenhum país tem esse acesso a essa quantidade desagregação dos dados, como a RAIS, de todos, assim, com essa lei de informação, de ser tudo disponível, quase não tem país que pode fazer tantos análises. Com isso, se já estamos no caso do Brasil. É um pouco triste, né? Não sei o que dizer a respeito. Como o Brasil tem as capacidades, mas tem que colaborar finalmente, tem que usar isso. Não sei, para mim, mas honestamente, Brasil, em parte eu acho o Brasil também interessante, porque é um país enormemente complicado, porque justo, olha, se você toma um avião de Salvador para Manaus e de Manaus para Santa Catarina, esses são mundos diferentes, são culturas totalmente diferentes, ideias diferentes, então são vários países dentro disso. Agora, o impacto cultural é também diferente segundo regiões, etc. Então, eu sempre me fascinei do Brasil que não entendo o Brasil. Porque nada é tão claro como seria na Alemanha, na Espanha, até em Peru, é muito mais fácil. Brasil é difícil. Brasil é complexo, né? A complexidade não dá conta do Brasil, né? Os índices de complexidade não dão conta. Como era quem disse isso, que não é país para iniciar? Isso, foi o Tom Jobim. Foi o Tom Jobim. O Brasil não é um país para amadores. Professor Hartmann, aproveita para a oportunidade. Terminar isso, eu quero terminar com isso também. Olha, eu acho que como time de futebol do Brasil, olha, temos jogadores, precisa coordenação, precisa simplesmente o time funcionar junto. Para isso precisa simplesmente mais colaboração entre as classes sociais, de não ser tão fragmentado das classes sociais, econômico. Então lá precisa forte esforço de juntar as diferentes partes. Justo hoje, onde o mundo está tão polarizado. E um aluno na minha aula, ontem à noite, ele perguntou também se não precisa endividar muito para criar esses mecanismos. Sim, dentro da crise você tem que gastar dinheiro, porque senão você vai cair ao fundo do poço.
Mas não é isso só. Todos esses exemplos também. A China, como faz esse catch-up. O que eu estou falando de sertão não é só dinheiro, é coordenação, de fazer políticas inteligentes, juntos, coerentes, e trabalhar como time. Tá certo. Professor Hartmann, muito obrigado pela palestra, manifestando aqui a opinião de todos. Todos gostaram muito, acho que foi muito interessante, porque ela passou por vários temas aqui. Eu tinha várias perguntas, inclusive, mas foi difícil até alinhavar todas elas para escrever, porque são tantos temas e tão interessantes todos eles, né, que reunir isso numa pergunta, eu passaria aqui a noite falando delas aqui, talvez conversando, né? Muito obrigado, um tema muito relevante para o Brasil em termos de desenvolvimento, em termos de compreensão da nossa realidade, né? Tipo, também compartilho dessa ideia de que a gente tem talentos, a gente tem setores muito produtivos, né? Falta uma coordenação e talvez uma densidade, um efeito de escala, mas não naquela escala simplesmente de produzir mais, mas uma série de um efeito de escala de sinergia, né? De, talvez no Product Space mostra isso muito bem, os setores mais interligados e a maior interligação, né? Isso é muito interessante. Acho que pulamos uma pergunta sobre, até toca num tema um pouco educacional, sobre a armadilha da renda média, né? Que seria um pouco também, no caso da educação, né? Como inserir educacionalmente a população brasileira, né? Foi até um ex-aluno nosso, o Lázaro, né, que fez a pergunta, mas fica à vontade, professor, se você estiver cansado, né, a gente pode dar por Essa encerrado. pergunta de educação eu queria responder, porque é algo interessante, porque aí vai... Bom, eu gosto muito de um autor inovador que se chama Seymour Papert. Seymour Papert é basicamente um dos grandes contribuidores para a inteligência artificial. E ele, como muitos mais avançados na área da educação, são grandes fãs de Paulo Freire, por exemplo. Uma educação mais aplicada para as pessoas aprender a pensar. Seymour Papert fez algo que ele queria entender como ensinar matemática às crianças. E ele estava muito criticando, nos anos 70 isso era, ele estava criticando bastante de, olha, as crianças aprendem na escola só cálculos, mas não aprendem a pensar matemática, porque a matemática é para resolver um problema. Você tem que pensar primeiro sobre o problema para saber que matemática você precisa. E depois você tem que entender também se o modelo matemático resolve o problema que você teve ou faz uma outra coisa, que é o sentido disso. Então, tem que pensar sobre e interpretar esses resultados. Seymour Papert fez com isso primeiros programas que eram basicamente quase como videojogos, como Logo, por exemplo, em que deixou tartarugas jogar um com o outro, as crianças estavam jogando com isso. Esse programa, hoje em dia, tem vários spin-offs que se chama NetLogo, por exemplo, que se usa em modelizagem baseado em agentes. Além disso, teve, por exemplo, nesse MIT Media Lab, tem uma Lifelong Kindergarten Group, que é creche para toda a vida, adoro. E eles fizeram um programa que se chama Scratch, que é um programa para as crianças aprender a programar, basicamente, crianças de entre 6 a 9 anos. Esse tipo de programa já está na Europa e na Ásia, em vários lugares. As crianças da minha irmã têm isso na escola. Eu na escola pública. Na Alemanha todo mundo é na escola pública, não tem quase escolas privadas assim, não. Mas e adoram. Faz um programa com uma pessoa da Índia e dos Estados Unidos que pode jogar em times. A educação já está, metade da educação é aplicado, que você faz projetos sozinhos, é criativo, é diverso, é aprender a pensar, porque a gente saiu da
das indústrias de massa dos anos 50, 60, 70, 80. Estamos na idade digital, criativa, de redes, etc. Precisa pensar, não precisa todo mundo saber exatamente a mesma coisa. Tem Wikipédia. Você pode olhar isso. O que você precisa é pensar, de não só reproduzir os cálculos de saber isso, mas identificar problemas, ter a capacidade de criar matemática, de pensar se faz sentido. Wolfram Matemática, um dos programas de matemática, toma o mesmo hoje em dia, que ele ensina isso na escola, eles vão aprender matemática, tipo um pouco física, uma raqueta, não, um cometa vem do universo e está cada vez mais perto do planeta Terra. O que precisa fazer para desviar ou destruir? E as crianças aprendem isso com fórmulas, sabe? Eu tenho um prêmio Nobel de Física, eles tinham um debate sobre educação, que também está dizendo, olha, hoje em dia você dá os conceitos básicos para permitir a discussão e depois aplicar isso. Depois fazer a lógica e não encher as crianças, os alunos com Wikipédia. Estamos na idade digital, podemos avançar. Esse tipo de educação vai se tornar cada vez mais relevante, né? Porque... Tem uma menor dúvida. Não, E a educação brasileira é desigual, nós somos desiguais em vários setores, a nossa educação também tem uma desigualdade muito grande dentro dela. Né? Sem dúvida. Mas para isso, quero dizer, a economia tem que abrir-se também para ser interdisciplinário. Há uns anos fizemos um estudo que as únicas duas disciplinas entre 400 que você recebe menos citações e você trabalha com outras disciplinas é filosofia, faz sentido porque eles têm que pensar por cima do sistema, e economia. Está totalmente fechado dentro de si mesmo, em seus próprios mundos e modelos totalmente irrealistas, muitas vezes, e não colaborando com ciência de computação, sociologia, gestão, todas essas outras áreas. Hoje em dia, por exemplo, sociologia, eles pagam nos Estados Unidos $200.000 para estudar sociologia, por quê? Estamos na idade de redes sociais, Google, Facebook, etc. Esses são todos análises de redes, isso é física e sociologia, é ação social. Então, precisa melhor sociologia computacional, isso é a economia, basicamente. Hoje em dia, se você toma da lista das 10 empresas mais grandes do mundo, vai ter muitos que é sociologia computacional, basicamente. Temos esses dados enormes da raiz, etc. Não temos mais a idade de Solow, etc., que não teve os dados para analisar. Eles tinham que fazer esses modelinhos simples. Não tinha outra escolha. Mas estamos mais avançados agora. Mas tem mesmo naquela época a gente interferia mais, né, na realidade. Né? Hoje em dia a gente está muito filósofo. Né? Talvez a gente esteja comparado aos filósofos, filosofando entre nós. Nada contra os filósofos. Nada contra. Bom, vai no fundo de muitas coisas. A galera, por exemplo, esquece isso que... Não, economia está filosofia também, é como quase uma religião também, as diferentes escolas são religiões, porque eles vão a objetivos diferentes. Eu acho isso muitas vezes uma briga fútil, que uma escola foca em sustentabilidade, outra em eficiência, outra em desigualdade, e diz que a outra escola é errada porque não analisa o tema deles. Sim. Não. A outra escola faz um modelo para explicar a eficiência ou a desigualdade, ou isso. Tem que falar um para o outro. Tá certo. Tinha uma última pergunta do professor Luiz Matheus aqui. A hora já está quase 8 horas aqui no limite, né, do tempo. Sim, agora eu tenho que... Mas a gente... Vamos então finalizar, Vitor. Queria mais uma vez, em nome do PPEA, agradecer a presença de todos, né, dos professores do PPEA, professores da UFOP, dos alunos, dos membros externos. Muito obrigado pela presença. Em especial aqui deixar o nosso agradecimento pelo professor Dominique por essa brilhante palestra na nossa aula inaugural. Muito obrigado mais uma vez, Dominique.
muito obrigado a todos vocês pelo interesse e pelo honor que posso apresentar e discutir o meu trabalho com vocês. Espero que possa ir a Ouro Preto em algum momento ou ver vocês aqui em Florianópolis, quando essa pandemia termine e desfrutamos dessas paisagens, comidas e todas as coisas boas que oferecemos. Vamos bater palma virtual, gente. Será muito bem-vindo, professor. Parabéns aí pela palestra. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Dominique. Obrigado a todos também. Obrigado, pessoal.